A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos aqui iniciar o nosso 8º áudio sobre o Apocalipse, né? Estamos na leitura das 7 cartas e ontem nós falamos da igreja de Sardes, né? Sardos, e vamos aqui só concluir um pouquinho sobre a igreja de Sardo para a gente ir para a próxima igreja, né? Sardos, meus irmãos, era uma cidade situada no fértil vale de Hermos e desfrutava de uma lendária reputação em virtude da notoriedade do seu rei mais famoso, Croesus. Aqui Cristo identificou-se como o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele repreendeu a igreja pelo fato de eles, como seus ancestrais, estarem vivendo da reputação passada. Tinham uma reputação de estarem vivos espiritualmente, quando na verdade estavam mortos. Essa é a igreja de Sardo, né? Eles deixaram de proteger o que lhes foi confiado e perderam a sua vitalidade espiritual. Isso é complicado. Então Deus, o próprio Senhor, estava repreendendo aquela igreja por isso. Cristo exortou-os para que descartassem a apatia e estivessem alertas, fortalecendo a pouca vida espiritual que ainda lhes restava. Ele os encorajou a lembrar de sua fé e de como vieram a recebê-la. Ao vencedor, ele prometeu, ele disse assim, uma inclusão permanente no livro da vida e a confissão do seu nome perante o Deus. O que conseguisse vencer, tá entendendo? Não diria que todos iriam vencer ali, né? Então essa foi uma das cartas que a gente leu aí para a igreja de Sardo, né? E agora nós vamos para a 6ª carta, que é a carta para a igreja de Filadélfia. Repare que essa é uma igreja que ele diz o seu sentimento por ela. Vamos ler? E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as suas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechá-las, tendo pouca força guardaste a minha palavra, e não negaste meu nome. Repara, ele diz que ela, tendo pouca força, não negou o nome dele, né? Verso 9 do Apocalipse 3. Eis que eu farei, olha só, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Tá vendo? Ele declarou o amor dele pela igreja de Filadélfia, diferente das outras igrejas, né? Como guardaste a minha palavra, ou como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus. O que significa isso? A gente vai ver. E dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só que tremendo, né? Mas qual seria a conclusão da igreja de Filadélfia, né? Bom, a cidade do amor fraternal também era a cidade da porta aberta. Apesar da perseguição e da sinagoga de Satanás, esta igreja aproveitou as oportunidades que teve para compartilhar a mensagem do evangelho, né? Ele disse que ama ela porque ela tinha poucas forças. O Senhor ressuscitado encorajou essa igreja, dando-lhes a entender que compreendia quanto eles haviam sido dedicados na transmissão da sua mensagem. As obras desta igreja não passaram desapercebidas. O Senhor lhes disse que ninguém poderia fechar a porta que havia aberto para eles. Ele exortou-os a perseverar, pois tinham pouca força, mas a dele era grande. A esta pequena igreja, Cristo prometeu proteção da hora da tentação, que sobreviria àqueles que residiam na terra.
As suas vidas podiam ser instáveis, mas o vencedor seria tão seguro como uma coluna no templo de Deus na Nova Jerusalém, como um novo nome escrito sobre ele, e o novo nome do próprio Cristo, do próprio Jesus, né? Então, na realidade, eles nada abalaria, eles seriam fortes. Como que é uma coluna? Ela se mexe? Ela não se mexe, né? Ela não é abalada, né? Ela está ali estruturada. E isso é o que esses aqui de Filadélfia seria, né? Vamos para a leitura da 7 carta para a igreja de Laodiceia, né? Ó. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, olha só, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as suas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá, a palavra oxalá significa quem me dera. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, como diz, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os seus olhos com colírio para que vejas. Verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porém, agora a conclusão da igreja de Laodiceia. A 7ª carta para a igreja de Laodiceia. A mais rica das 7 cidades, Laodiceia era um centro de finanças, indústria e medicina. Embora a cidade tivesse sido dizimada por um terremoto em 60 d.C., o povo recusou ajuda financeira. Olha só, estavam tão cheios de si que não queriam nem ajuda financeira. Optando por reconstruir a cidade com os próprios recursos, consideravam-se autossuficiente e sem necessidade de nada. Era uma igreja abastada, rica, né? Essa igreja fora levada enganosamente a uma suficiência própria e precisava de repreensão daquele que sabe o que é verdade. Fala o que é verdade e é ele mesmo a verdade. Os laodicenses eram tão inúteis como a água, que não é quente, o suficiente para o banho, nem fria o suficiente para se beber. Eles achavam que não necessitava de nada. Jesus o advertiu de que não eram os que pensavam ser. Antes eram desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Quanto mais eles achavam que era grande, Jesus mostrou que eles eram pequenos. Ele exortou-os para que aceitassem dele aquilo de que precisavam, desesperadamente, e que somente dele poderiam obter. Sua condição era tão deplorável que Jesus ameaçou vomitá-los, meus irmãos. Olha só que situação, hein? Vomitá-los da sua boca. Ele encorajou-os a abrirem-lhe a porta, pois ele estava do lado de fora da igreja. Repara que no verso 20 do Apocalipse 13 ele fala: eis que estou à porta e bato. Gente, ele não estava dentro da igreja. Vocês pegou isso? A igreja era tão alta, tão cheia de si, que nem Jesus estava lá dentro. E ele bateu na porta. E ele estava do lado de fora da igreja e de muitas vidas, continuamente batendo a porta de seus corações, desejando entrar. Aqueles que lhe abrissem a porta, os vencedores, ele prometeu um assento a seu lado no trono, assim como ele compartilha do trono do Pai. Existe amplo consenso de que estas 7 igrejas eram literais e que também representam diferentes tipos de igrejas. Também é consensual que todas as sete tipos de igrejas existiram em toda a história da igreja e continuarão a existir enquanto a igreja estiver na terra, mas existe uma terceira área
em que o consenso se desfaz, embora não explicitamente declarada nas Escrituras. Parece haver uma regressão descendente da história da igreja, começando com a perda do seu primeiro amor em Éfeso e terminando com a indiferença dos habitantes de Laodiceia. Alguns estudiosos veem nisto uma chave para o mistério das 7 igrejas. Aqui eu finalizo as 7 igrejas e amanhã a gente continua.